Inventário e divórcio, mesmo com interessados incapazes? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar, tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje em que eu falo sobre inventário e divórcio extrajudiciais, mesmo com a presença de incapazes. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo bastante brevemente sobre a possibilidade jurídica de realização de inventário ou de divórcio extrajudiciais quando existe a presença aí de interesses de incapazes. E isso especialmente por conta de uma notícia divulgada ontem pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que traz o seguinte título: CNJ autoriza inventário e partilha extrajudicial mesmo com menores de idade. Então, notícia do dia 20 de agosto de 2024, divulgada pelo próprio CNJ a respeito da autorização por parte do, repito, próprio CNJ para a realização de inventário e partilha extrajudicial mesmo com menores de idade. E aí a gente vai falar aqui um pouquinho, né, do que é que essa notícia, aqui que a notícia se refere, né, e como que procedimentalmente já foi adiantado aqui algo a respeito do funcionamento do inventário extrajudicial, do divórcio extrajudicial. A gente está conversando em torno, na realidade, da resolução número 35 de 2007 do próprio CNJ, que fala dos procedimentos aí de inventário, partilha, de divórcio no âmbito extrajudicial, na forma permitida pela legislação brasileira até então, tá certo? Acontece que agora, dia 20 de agosto de 2024, o CNJ, a partir da deliberação na sessão do dia 20 de agosto de 2024, deliberação sobre um pedido de providências, né, firma um entendimento e divulga a alteração dessa resolução 35 de 2007 e no sentido de permissão aí, né, de autorização para a realização de inventários de divórcios, mesmo quando houver interesse de, aqui está falando menores de idade, mas a ideia, quando você lê a notícia toda, é interesses de incapazes em geral. Né? Antes de prosseguir para a parte procedimental, eu preciso pedir sua licença para dizer o seguinte: para mim parece que esse é mais um exemplo terrível de como no Brasil nós não levamos a sério as instituições e como as próprias instituições não se levam tão a sério assim, principalmente levando em conta os limites de atuação institucional. Né? Isso para dizer o seguinte: para mim parece que mais uma vez o Conselho Nacional de Justiça passa por cima do legislativo brasileiro, né? Delibera sobre uma alteração de resolução, fazendo a resolução valer mais do que a lei deliberada pelo Poder Legislativo. E veja, não quero aqui sugerir que não haja boas intenções por trás da coisa toda. A questão, me parece, não é essa. A questão principal é, em um Estado de Direito, a gente tem definições muito claras de funções, incumbências, competências institucionais e respectivos limites. E as instituições todas, e não quero dizer que seja prerrogativa exclusiva do CNJ, parece-me que as instituições em geral no Brasil, e muitas vezes o próprio legislativo, não se incomodam tanto de exacerbar suas próprias competências, invadindo as competências de outras instituições. Isso tudo para te dizer o seguinte, e vale aqui talvez você lembrar da gloriosa, famigerada pirâmide do Kelsen. Né, tem vídeo aqui no canal dizendo que não é pirâmide, também não é do Kelsen, para falar bem a verdade, mas dessa ideia de ordenamento jurídico ordenado de maneira estratificada, né, estruturado de maneira estratificada, e aí a gente fazer aquilo que está embaixo valer mais do que aquilo que está em cima, mais ou menos.
Porque, de novo, o Conselho Nacional de Justiça, por meio de resolução, né, por meio de deliberação, na verdade, sob pedido de providências, delibera, altera a resolução e faz a resolução valer mais do que a lei deliberada pelo Poder Legislativo, sancionada pelo presidente. Professor, não, peraí, calma. Você está falando, mas eu quero saber que lei. Então, eu vou ler para você aqui os dispositivos do Código de Processo Civil. Tá certo? E aí, você pode até imaginar as questões de competências previstas na Constituição para legislação sobre a parte processual civil e tudo mais, que são outros 500 ainda, tá? Mas veja lá, artigo 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Artigo 610 do Código de Processo Civil. Então, determina o artigo 610. Se houver interessado incapaz, deve ser procedido o inventário judicial. Isso é bom, é ruim, excesso de burocracia, veja, é discutível. Mas isso foi uma escolha política feita pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo. Como que pode o Conselho Nacional de Justiça deliberar pela alteração de uma resolução dizendo que o contrário do que o texto legislativo diz? Né? E de novo, vem aquela crítica, mas o texto normativo não é a norma é fruto de interpretação, mas como que você interpreta contra o que está escrito, meu Deus do céu? Invadindo a esfera de competência de outra esfera de poder. E como que a gente não leva isso a sério? Porque, isso é pequeno, mas é que as coisas vão se normalizando, entende? Assim, com todo respeito, ou com respeito que seja possível, né? E de novo, sem querer acreditar que haja ninguém mal intencionado nem nada, mas é um absurdo tremendo. Viu aqui sobre o inventário? Veja sobre aquilo que se diz de divórcio consensual. O artigo 733 do Código de Processo Civil também. O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública. O que precisa para poder fazer por escritura pública? Observar os requisitos legais e também precisa que não haja nascituro ou filhos incapazes. Está escrito na lei, não tem como ser mais claro. Né? E veja que é a gente passando por cima, por instituições diversas, passando por cima, vezes repetidas, do mesmo texto legislado, porque já veio o Supremo Tribunal Federal esse tempo atrás, olhando nosso ordenamento jurídico, falar que a separação judicial supostamente é impossível constitucionalmente, desde da emenda 66 de 2010, veja, vem o Código de Processo Civil de 2015, toda vez que fala de divórcio, fala de separação também. E a Constituição Federal, a rigor, nunca tratou de separação, tratava como um requisito para se chegar ao divórcio, mas pelo que me parece, pelo menos, nunca proibiu separação. Se as pessoas quiserem apenas só se separar, o que o Estado, o juiz, tem a ver com isso? Principalmente se o texto normativo expressamente prevê a possibilidade. Mas, de novo, isso são lá outros 500, no que nos importa mais aqui de perto. Meu Deus do céu! Onde que é que se enxergou por uma resolução a possibilidade de falar, não, olha, nós vamos estabelecer aqui um procedimento para quando tiver interessado, incapaz aqui, filho, tudo mais, tudo bem se observar esse procedimento que nós estamos determinando por resolução. E veja, não quero eu dizer que qualquer regulamentação e tudo mais que dependa de lei federal e tudo mais, né? Mas assim, a regulamentação não pode ser em sentido contrário do que está sendo regulamentado, né? Então isso só para parênteses enormes, eu sei, mil perdões, mas me parece que para quem pensa sobre direito é uma reflexão prévia bastante necessária aqui são estranhos os rumos que a gente anda tomando. E veja, hoje estou falando da atuação do CNJ, mas quero deixar bem claro que, de novo, não quero sugerir que haja gente mal intencionada, querendo deliberadamente usurpar, nem nada disso. Eu acredito nas boas intenções. E segundo,
não me parece que seja uma postura exclusiva do CNJ no Brasil. O que me parece é que há uma falta generalizada de autocontenção. O que vai fazendo o nosso Estado de Direito nem parecer tanto assim Estado de Direito, porque a marca de um Estado de Direito é assim, um estabelecimento muito claro de competências institucionais delimitadas no exercício do poder institucionalmente organizado. Né? Bom, mas para falar um pouco do que é de aspecto prático, daquilo que o CNJ sugere, pelo menos, do que eu consegui encontrar, pelo menos, veja, eu estou gravando agora dia 21 de agosto, né? Eu não consegui nem acesso à versão atualizada da Resolução 35, porque o link que consta até agora, pelo menos da notícia divulgada pelo próprio CNJ, remete para a resolução na redação antiga ainda. Mas o que a notícia fala é o seguinte, olha, para inventário, havendo herdeiro incapaz, pode ser feito pela via extrajudicial? De novo, diz o Código de Processo Civil que não. Diz a resolução agora, segundo a notícia do CNJ. Pode, desde que se respeite a quota parte do herdeiro incapaz. Então, vê o que seria a quota parte de cada um, se respeite a quota parte do herdeiro incapaz. E que não haja dúvida nem por parte do tabelião, nem por parte do Ministério Público. Porque o que está sugerido aqui é o seguinte, de início, o tabelião tem alguma dúvida, ele deve remeter ao judiciário a solução da questão. E, segundo, não tem dúvida o tabelião da possibilidade extrajudicial, ele deve remeter ao Ministério Público. E o Ministério Público, entendendo que possivelmente não se atende o melhor interesse do incapaz, né, deve se manifestar nesse sentido, e aí a solução também fica para o Poder Judiciário. Então veja, aqui no que diz respeito ao inventário, parece-me que é algo que a gente poderia ter caminhado com a legislação nesse sentido, né? E inclusive eu já vinha dizendo isso fazia algum tempo, mas por meio de alteração legislativa. Olha, você tem uma pretensão, tem um inventário lá. Qual que é a grande diferença de procedimento se tiver todo mundo de acordo, mas tiver herdeiro incapaz? É porque se tem herdeiro incapaz, tem intervenção necessária do Ministério Público. Mas se você submeter a apreciação do Ministério Público para o Ministério Público não tiver problema algum, parece-me que a gente conseguiria resolver isso no âmbito extrajudicial. Agora, de novo, para mim parece que o correto seria por alteração legislativa. De toda maneira, na prática, agora com a resolução do CNJ, se isso pegar, né? Porque no Brasil tem isso também, né? Tem que ver se vai pegar ou não. Você, para ir para o âmbito extrajudicial, depende de uma dupla aposta, que é o tabelião entender que tudo bem, e aí submeter ao Ministério Público, e o Ministério Público entender que tudo bem também. Veja que essa é uma aposta que você não precisa fazer, se todo mundo estiver de acordo, você submeter ao judiciário. Eu entendo que no judiciário é mais moroso e tudo mais, mas veja, sabe, você vai para o judiciário. Não depende de tabelião, nem ninguém achar que sim ou que não. Você mandou para o judiciário, precisa ser julgado se atender os requisitos formais. Foi para o Ministério Público. O Ministério Público deu parecer contrário. O parecer do Ministério Público é opinativo. Você pode ir lá argumentar que o Ministério Público está errado e o juiz decidir deferindo a sua pretensão de partilha e tudo mais, né? É certo que o Ministério Público pode até recorrer como fiscal da lei e tudo, mas não quer dizer que ele vai ganhar um recurso também, né? Então, mas veja, retomando, pode funcionar bem o inventário no âmbito extrajudicial? Vai depender dessa dupla aposta, mas pode funcionar muito bem. Para a questão do divórcio, o que diz a notícia? Diz que poderá ser possível o divórcio extrajudicial, mesmo quando houver interesse de incapaz, quando houver filhos incapazes, inclusive tudo mais, desde que as questões de guarda, visitas e pensão alimentícia tenham sido resolvidas previamente perante o Poder Judiciário. E aí eu vou te falar que pode muito bem ser que eu não esteja enxergando as coisas ainda completamente, e às vezes a gente demora mesmo para compreender, principalmente quando é alguém de inteligência um tanto quanto limitada quanto a minha. Mas o que eu fico me perguntando é, se as pessoas vão ao Poder Judiciário para resolver as questões como alimentos, pensão alimentícia, guarda, por que elas vão deixar para resolver o divórcio depois? Por que já não se resolve o divórcio?
A não ser que eventualmente tenha tido alguém que tenha, sei lá, se separado judicialmente antes, em que pese o entendimento do STF de vedação, de impossibilidade jurídica da separação e tal, mas tenha de fato se separado judicialmente, e aí tenha interesse de incapaz ainda para se fazer uma conversão em divórcio e tudo mais, daí as questões de guarda, visita, pensão alimentícia já todas foram resolvidas, e aí então como é só conversão, isso tudo já foi resolvido, então seria admissível lá no âmbito extrajudicial, sei lá, porque eu fico imaginando que assim, no que diz respeito a essa questão do divórcio, que é passar por cima do judiciário de maneira assim, a se pensar em possíveis resultados muito tímidos, entende? E veja, tem uma série de questões políticas que se poderia pensar aqui. Por que não submeter ao Ministério Público também aqui questões relacionadas à guarda, visitas e pensão alimentícia e tal? Mas tudo isso, entendo eu, precisaria ser deliberado pelo Legislativo. Simbolicamente, para mim, parece um troço péssimo, terrível. Por quê? Porque se passa por cima do Legislativo para um negócio de efeito assim, que me parece, nós vamos desafogar o Poder Judiciário. Meu filho, uma parte bastante relevante das questões depende do Poder Judiciário de qualquer jeito. É isso, tá certo? Eu espero que você tenha gostado da reflexão geral do vídeo aqui. Eu imagino que é um vídeo com enorme potencial para desagradar todo mundo. Quem vem para pensar sobre a perspectiva do encadeamento político, depois vê o resto e essa parte procedimental não me interessa tanto. Quem vem mais pela parte procedimental é obrigado a engolir uma parte de reflexão sobre o direito na sociedade e tudo mais, e isso talvez aborreça bastante. De vez em quando, acho que eu mereço gravar um pouco daquilo que eu acho que tem sentido também. Conto com a sua paciência, né, e com o seu carinho aí do outro lado também, tá bom? De toda maneira, espero que no geral tenha algum ponto do vídeo aí que tenha te interessado e que tenha feito te pensar em alguma coisa que seja interessante, importante e tudo mais, tá bom? Queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal também, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu explico por que a pirâmide do Kelsen não é nem pirâmide nem do Kelsen, e também queria te pedir de novo para continuar, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir no Instagram, no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.